Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta a sua biblioteca e ajuda o canal. Julga que me escolheram para ser senhor comandante da Patrulha da Noite por ser um estúpido que nem um toco Snow. Aemon disse-me que partiria. Eu lhe disse que regressaria. Conheço os meus homens e também os meus rapazes. A honra o levou à estrada do rei e a honra o trouxe de volta. Foram os meus amigos que me trouxeram de volta, disse Jon. Acaso disse que tinha sido a sua honra? Mormont inspecionou o prato. Mataram meu pai. Esperava que eu não fizesse nada. Em boa verdade, esperávamos que fizesse precisamente o que fez. Mormont experimentou uma ameixa e cuspiu o caroço. Ordenei que fosse vigiado. Você foi visto saindo. Se seus irmãos não o tivessem ido buscar, teria sido apanhado no caminho. E não por amigos. A menos que tenha um cavalo com asas como um corvo. Tem? Não. Jon sentia-se um idiota. Tudo bem, Jon. Eu também sinto que você é um idiota às vezes. Sou eu, quase literalmente. E lembre-se do seu juramento de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, pelos deuses antigos e os novos. Agora é minha vez de cumprir o juramento que eu fiz e falar sobre a minha visão, que vai ser um pouco polêmica para muita gente. Mas estou aqui mais uma vez para criticar um grande autor, super aclamado e queridinho de inúmeros leitores, o senhor George Martin. Antes de tudo, algumas ressalvas antes que alguém queira cortar a minha cabeça por ter traído a Patrulha da Noite. As Crônicas de Gelo e Fogo é um trabalho maravilhoso por parte do Martin. O trabalho de caracterização de personagens e a construção de mundo dele é belíssimo. Eu realmente consigo entender por que tanta gente se apaixona pela escrita dele. O fato de eu ter algumas críticas a respeito de qualquer aspecto da obra dele não diminui a sua importância para a literatura ou a grandiosidade da sua obra, seja em As Crônicas de Gelo e Fogo, Wild Cards ou qualquer outra coisa que ele tenha escrito. Isso também não é um ataque pessoal a nenhum fã do autor ou de seus personagens. Eu posso ter uma opinião diferente da sua, e isso não quer dizer que eu esteja certo e você esteja errado. E mesmo que eu esteja certo, nada impede você de continuar gostando do livro, mesmo que ele tenha alguma falha. Eu mesmo gosto de vários personagens que não são particularmente bem escritos. E tudo bem. Quando alguém aponta algum defeito deles, eu apenas digo que eu discordo ou digo que eu gosto a despeito de qualquer falha. Eu não sou nenhum dos personagens que eu gosto, e qualquer ofensa a eles não é dirigida a mim. Então, antes de colocar os dedos no teclado, vamos pôr a mão na consciência e dar a nossa opinião sem ofender as pessoas. Por último, Kit Harington é lindo e carismático e eu irei protegê-lo. Nada do que eu tenho a dizer aqui se aplica ao ator. Então, vamos começar. Nos últimos dias aqui no canal, eu lancei um vídeo falando sobre o conceito de ação dramática. Se você ainda não viu, dá uma olhada para entender melhor, porque esse é o principal conceito que fundamenta o que eu desenvolvo aqui. Link no izinho ali no canto. Mas, para resumir, ação dramática é uma decisão tomada por um personagem de modo a influenciar os rumos do enredo dali em diante. Daí, voltando para o João das Neves. Ele é o filho bastardo de Eddard Stark, que vai exilado para a Patrulha da Noite, é escolhido para ser o futuro comandante e preparado durante toda a trama com o potencial de ser o grande protagonista, que irá trazer paz aos 7 reinos. Mas, quais são as ações dramáticas que ele toma durante a trama? Eu não estou dizendo que o Jon não seja honrado, um bom amigo, um excelente guerreiro ou um líder nato. Eu pergunto, qual decisão tomada por esse personagem afeta os rumos da história e, mais que isso, quais dessas decisões são realmente tomadas por ele. Enquanto Eddard está enfrentando uma conspiração em Porto Real, Robb inicia uma guerra e traz seus juramentos. Catelyn liberta um prisioneiro. Joffrey decapita pessoas. Daenerys domina reinos inteiros em Essos. Arya faz todas aquelas coisas que ela faz. Sinceramente, eu não consigo acompanhar, é muita coisa. E toda uma longa lista de personagens tomam diversas decisões que fazem a Guerra dos Tronos rodar. O que exatamente o Jon está fazendo durante tudo isso?
Bom, Jon vai para a patrulha da noite porque o tio chamou, ele humilha os outros patrulheiros porque ele é um bom espadachim, ele começa a tratar bem os companheiros porque dizem para ele que é o que ele deveria fazer, ele derrota um caminhante branco porque não tem escolha, é lutar ou perecer, ele pensa em fugir de lá e aderir à guerra do Robb, mas os amigos dizem não faça isso e ele imediatamente desiste, ele acompanha as buscas pelo tio que se perdeu além da muralha porque o comandante mandou, ele integra o bando de Mance Rayder porque o meia-mão disse que ele deveria fazer isso. Está dando para entender? Praticamente nada do que o Jon Snow faz é fruto de uma decisão pessoal de modo a impactar o enredo. Quase 90% das ações do Jon Snow são obedecer a alguém ou escolher a única opção dada, que, desse jeito, não é realmente uma escolha. 90% é um número que eu tirei da minha cabeça. E eu entendo que ele se torna um personagem muito mais ativo conforme a obra vai evoluindo e chega realmente a fazer a diferença em diversos momentos. E mesmo no início da obra é possível ver relances do que ele pode se tornar, como quando ele foge da muralha para ajudar sua família na guerra entre os Stark e os Lannister Baratheon. Mas eu não sei se isso é o bastante, pelo menos para mim. Eu vejo nitidamente que o Jon Snow poderia mais. Ele poderia confrontar o pai para saber quem foi a mãe dele antes do Ned viajar para Porto Real. Ele poderia de fato fugir do juramento e fazer parte da guerra. Ou podia decidir por si só que ele não iria tentar fazer isso. Ele poderia liderar a missão para resgatar o Benjen além da muralha, ou ir sozinho na frente. E óbvio que muita gente vai dizer que ele não tinha de verdade como fazer nenhuma dessas escolhas, por força das situações em que ele estava, seja por honra ou seja porque ele poderia ser morto se fizesse. Mas então por que colocar em posição de protagonista um personagem que não pode fazer nada? Um personagem que, ao invés de moldar a história, vê a história passando por ele de maneira tão impotente. E se você é um super fã do Menino das Neves, eu entendo. Esse vídeo não é feito para tentar mudar a sua opinião. O cara é muito legal, ele veste preto, é caladão, fica pensativo, namora uma ruiva gata que mora além da muralha. Você não conhece, mas ela existe, real oficial, ela só não tem Instagram. Eu só queria mais do Jon Snow dos últimos livros nos primeiros livros. Eu queria ter tantos momentos épicos para lembrar sobre ele como a gente tem de quase todos os outros protagonistas e até de alguns coadjuvantes. Eu queria ver mais vezes o Jon desafiando todo mundo e deixando os selvagens atravessarem a muralha. Queria ver mais vezes ele desafiando as decisões que todo mundo esperava que ele tomasse, moldando o curso da própria história e de toda Westeros. Queria ver mais vezes em que ele abandona o próprio juramento, ou decide entrar em guerra, ou decide não entrar em guerra, ou ativamente vai investigar sobre os caminhantes brancos e se preparar para a batalha final, até porque o inverno está chegando. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. And winter is coming. 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 And winter is coming. O fato é que eu tenho muito mais dificuldade para empatizar com um personagem que parece ser tão espectador da própria história quanto eu sou. E eu sei que em muitos dos momentos que o Jon parece mais passivo, na verdade ele está pensando e ponderando tudo o que ele poderia fazer. Ele está lidando com diversos conflitos internos entre desejos impossíveis e a dura realidade. Eu também sei como é querer fazer um monte de coisas, mas se sentir preso fazendo uma tarefa chata que você não queria fazer, só porque parece que não há alternativa. Mas não é para ver esse tipo de personagem que eu leio um livro chamado As Canções de Gelo e Fogo. E tudo bem se você discorda e se você entende todas as ações do Jon como fundamentais para o enredo. Explica pra mim tudo o que você pensa sobre esse personagem aqui nos comentários e vamos ser quase amigos.